Salve Maria, salve Roma, viva Cristo Rei! Bom, gente, eu tô muito feliz porque hoje é o primeiro vídeo do Novo Testamento. Conseguimos chegar no Novo Testamento, nesse nosso mini curso. Então, nada mais, nada menos, vamos começar falando sobre os quatro evangelistas, os quatro evangelhos dos quatro evangelistas, né? Mas antes de começar, vamos falar um pouquinho deles. A palavra evangelho vem do grego evangelion, que quer dizer boa notícia ou boa nova, dependendo da tradução. Para os apóstolos é aquilo que Cristo fez e disse. É a força renovadora do homem e do mundo. A igreja reconhece como canônicos, ou seja, inspirados por Deus, quatro evangelhos, que é o de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os três primeiros são chamados de sinóticos, porque podem ser lidos em paralelo. Já o de São João é bastante diferente. Existem também os evangelhos apócrifos, que a igreja não reconheceu como palavra de Deus. São os de Tomé, Tiago, Nicodemos, de Pedro, os da infância de Jesus, etc. Eles contêm verdades históricas junto com fantasias e heresias. Os evangelhos são simbolizados com os quatro animais narrados em Ezequiel e Apocalipse. O leão é o evangelho de São Marcos, o touro de São Lucas, o homem de São Mateus e a águia de São João. Foi a tradição da igreja entre o século II ao IV que tomou essa simbologia tendo em vista o início de cada evangelho. Mateus começa o evangelho com a genealogia de Jesus, o homem. Marcos tem início de São João Batista no deserto, que é tido como morada de leão. Lucas começa com Zacarias a sacrificar um touro no templo. E São João começa com o verbo que se encarna, que desce das alturas como uma águia para se encarnar. Jesus pregou do ano 27 ao 30 sem nada deixar escrito, mas garantiu aos apóstolos na sua última ceia que o Espírito Santo faria lembrar de todas as coisas e lhes ensinaria toda a verdade. Desta a promessa e com esta certeza a igreja que nasceu com São Pedro e os apóstolos sabe que nunca errou no caminho da salvação. De 20 a 30 anos após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, os apóstolos sentiram a necessidade de escrever o que eles pregaram durante esses anos, para que as demais comunidades fora da Terra Santa pudessem conhecer a mensagem de Jesus. Então vamos lá. Desde já eu peço que você se inscreva, deixe o like, acompanhe e... Gente, me desculpa o cenário aqui improvisado, sem a minha roupa de coroinha, mas é porque eu tô numa correria aqui. Mas tem que sair vídeo assim mesmo, porque a meta é acabar o curso antes da minha live com o Mário Umetsu, do canal Sugestão Católica, que vai ser dia 6. Então vamos lá. O Evangelho de São Mateus é o primeiro que foi escrito em Israel e em aramaico, por volta do ano 50. Serviu de modelo para Marcos e Lucas. O texto de Mateus foi traduzido para o grego, tendo em vista que o mundo romano da época falava o grego, até os judeus. O texto aramaico de Mateus se perdeu. Já no ano 130, o bispo Pápias de Hierápolis, na Frígia, fala deste texto. Também Santo Irineu, que morreu no ano 200, no século III, que foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez foi discípulo de São João Evangelista e autor do Apocalipse, fala do Evangelho de Mateus no século II. Comprova-se aí a historicidade do Evangelho de São Mateus. Ele escreveu para os judeus de sua terra, convertidos ao cristianismo. Era o único dos apóstolos habituado à arte de escrever, a calcular e a narrar os fatos. Compreende-se que os próprios apóstolos o tenham escolhido para esta tarefa. O objetivo da narração foi mostrar aos judeus que Jesus era o Messias anunciado pelos profetas. Por isso, cita muitas vezes o Antigo Testamento e as profecias sobre o Messias. Como disse Renan,
o Evangelho de São Mateus tornou-se o livro mais importante da história universal. Em seguida, vamos falar um pouco do Evangelho de São Marcos. São Marcos não foi apóstolo, mas discípulo deles, especialmente de Pedro, que o chama de filho, 1 Pedro 5,13. Foi também companheiro de São Paulo na primeira viagem missionária, Atos 13:5, Colossenses 4:10 e 2 Timóteo 4:11. O testemunho mais antigo sobre a autoria do segundo evangelho é dado pelo famoso bispo de Hierápolis, na Ásia Menor, Pápias, que morreu em 135. Em seguida, vamos falar do evangelho de São Lucas. Lucas não era judeu como Mateus e Marcos. Isto é interessante. Mas pagão de Antioquia da Síria. Era culto e médico. Ligou-se profundamente a São Paulo e o acompanhou em trechos da segunda e terceira viagem missionária do apóstolo. No ano de 60, foi para Roma com Paulo e ficou com ele durante o seu primeiro cativeiro e acompanhou Paulo no segundo cativeiro. A tradição da igreja dá testemunho deste evangelho. O texto foi escrito em grego, numa linguagem culta, e há uma afinidade com a linguagem e a doutrina de São Paulo. Foi escrito por volta do ano 70. Como escreveu para os pagãos convertidos ao cristianismo, não se preocupou com o que só interessava aos judeus. Mateus mostra um Jesus como mestre notável por seus sermões, o novo Moisés. Marcos o apresenta como o herói admirável, o leão da tribo de Judá, Apocalipse 5, versículo 5. Lucas se detém mais nos traços delicados e misericordiosos da alma de Jesus. É o evangelho da salvação e da misericórdia. É também o evangelho do Espírito Santo e da oração. E não deixa de ser também o evangelho da pobreza e da alegria dos pequenos e humildes que colocam a confiança toda em Deus. Em seguida, o Evangelho de João. São João era filho de Zebedeu e Salomé, e irmão de Tiago Maior. Testemunhou tudo o que narrou com profundo conhecimento. É o discípulo que Jesus amava. Este evangelho foi escrito entre os anos 95 a 100 depois de Cristo, provavelmente em Éfeso, onde João residia. João não quis repetir o que os 3 primeiros evangelhos já tinham narrado, mas usou essas fontes. Escreveu um evangelho profundamente meditado e teológico, mais do que histórico como os outros. Contudo, não cedeu a ficções ou fantasias sobre o mestre, mostrando inclusive dados que os outros evangelhos não têm. Apresentando essa doutrina, ele quis fortalecer os cristãos contra as primeiras heresias que já surgiam, especialmente o gnosticismo, que negava a verdadeira encarnação do Verbo. Cerinto e Ébion negavam a divindade de Jesus, ensinando a heresia segundo a qual o Espírito Santo descera sobre Jesus no batismo, mas o deixara na paixão. É um evangelho profundamente importante para a teologia dogmática e sacramental, especialmente. Então, minha gente, resumidamente, encerramos por aqui os livros dos evangelhos, os 4 evangelhos. No próximo vídeo nós já vamos falar só sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Então se inscreva, ative o sininho para quando a live for lançada vocês assistirem e perguntarem o que quiserem. Vai ser sobre várias coisas, assombração, movimento de objeto, parapsicologia então, né? E com certeza em relação ao catolicismo e todas as 56 mil religiões inventadas e ou reveladas. Então compartilhe esse vídeo e vamos lá.